Abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler o verso de 1 ao 2. Se você está sem Bíblia aí, não vou pedir para você sentar do lado de ninguém que tem. Você pode ouvir com atenção a palavra do Senhor. Que diz: Eu, Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a vocês que compartilham de nossa preciosa fé, concedida por meio da justiça de Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz, à medida que crescem no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Ó Deus, a palavra é tua, o poder é teu. Eu clamo por misericórdia e revelação do teu poder por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Essa carta que nós temos diante de nós é uma cartinha de Pedro aqui. Ele escreve para uma igreja, e Pedro, um dos 12 apóstolos, e nós lemos aqui apenas a saudação da carta. A saudação, e as saudações bíblicas, elas são diferentes das saudações nossas hoje. A gente encontra alguém na rua: oi, tudo bem? Tudo bem. A gente fica louco para que a pessoa só responda tudo bem. Se ela disser que não está bem, ela vai querer começar a conversar e contar os problemas. Então tomara que só diga que está tudo bem, e eu digo: oh, que bom, eu também. E a gente segue o caminho. Ou então a gente quer conversar algum assunto com a pessoa, a gente diz: oi, tudo bem? Como é que tu tá? E a família? Ah, que bom. Olha só, eu quero te falar uma coisa. Lembra aquilo que tu está me devendo? Lembra que eu te emprestei uma grana? Lembra que tu ficou de me entregar alguma coisa? As nossas saudações muitas vezes são só uma voltinha para chegar onde a gente quer, de fato. Mas as saudações bíblicas não. Elas são carregadas de conteúdo. Elas foram inspiradas pelo Espírito Santo quando Pedro escreveu, quando cada um dos autores escreveram. E nós vamos olhar para essa saudação aqui nesses 2 versículos. E nós vamos perceber que nosso Salvador Jesus nos dá vida, nos dá novos propósitos eternos. E nos chama para que possamos amadurecer com Ele. Nós vamos extrair daqui, desses 2 versículos, 3 verdades, no mínimo, para essa manhã. E a primeira é essa: em Jesus você pode ter nova vida. Como assim? Primeira parte do versículo: eu, Simão Pedro. Simão Pedro. No antigo Israel, o povo antigo, era muito comum dar um nome para as pessoas com significado, atribuir um significado profundo. Hoje está voltando mais essa moda dos pais pensarem muito bem em todo o significado do nome do filho. Antes era só um bonito, homenagem a um jogador, alguma coisa mais comum. Hoje a gente quer dar todo um significado. A gente vai escolher o nome da nossa próxima filha, se Deus permitir, e vai ser Lívia. E não tem um grande significado, uma história toda. Dá até para fazer uma forçação ali, uma analogia legal. Lívia quer dizer pálida, branca, limpa. Eu não sei, minha filha vai nascer moreninha que nem eu, mas não é nesse sentido, porque é um nome bonito, soa bem, a gente gosta. Mas antigamente as pessoas atribuíam um nome com significado. Só que não tinha como saber se a pessoa iria viver de acordo com o significado do seu nome, porque você dava o nome para a criança e muitas vezes as pessoas viviam de acordo com o seu nome, acreditando numa verdade imposta para elas. Se você vai ser João ou ladrão, eu sou ladrão, então. Tipo, se as pessoas aceitavam como verdade para ela o seu nome. Também muitas vezes o nome não era dado de imediato, ou não é dado quando o primeiro teste positivo sai, que a gente já tem o nome, compra o quarto do bebê e tudo. Era depois que a criança nascesse, deixasse ela ter algum tempo de vida, que se percebesse um pouco da personalidade, então atribuía um nome com significado de acordo com a criança. Isso era muito comum nos tempos antigos. Mas também era comum, a Bíblia registra isso, que Deus trocava o nome de algumas pessoas. Deus trocou o nome de algumas pessoas, trocou de Abrão para Abraão, trocou de Sarai para Sara, trocou de Jacó para Israel. Eu não vou explicar o significado de cada um desses nomes devido ao nosso tempo, mas é que Deus muda o nome dessas pessoas quando muda o rumo da vida delas, quando muda o sentido, o propósito. Essas mudanças de nomes aconteceram quando essas pessoas tiveram um encontro com Deus e a partir dali tiveram um novo rumo. E então essa mudança foi para marcar isso. Assim também Pedro. Aqui no início ele se apresenta como Simão Pedro. Simão era seu nome de nascença, um nome judeu, que em hebraico é um diminutivo, é Shimeon de Samuel, então é tipo Samuelzinho.
Então Simão é Samuelzinho no hebraico. Mas esse era o nome de origem dele. E dentre vários significados que podem ser atribuídos, vários não, são uns 3 ou 4 significados que podem ser atribuídos ao nome Simeão, um deles interessantes que nós vamos trabalhar agora é aquele que vacila, o inconstante. Isso significa Simeão. Há outras possibilidades, mas Simão, o inconstante. E isso diz muito a respeito da vida de Pedro. Pedro, ao longo do ministério de Jesus, acompanhando Jesus, ele era o inconstante. Ele era um cara impetuoso, aquele cara que agia no impulso muitas vezes, precipitado. Ele era tardio para ouvir, pronto para falar. Sabe aquele cara que não escuta, só quer falar? Era Pedro. O contrário do que Tiago nos orienta no capítulo 1, versículo 19 na Bíblia. Seja pronto para ouvir e tardio para falar e se irar. Pedro era o contrário disso. Ele não tinha lido a carta de Tiago ainda, porque não estava escrito. Mas Pedro é um cara precipitado. A gente vê lá em João, capítulo 13, quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos. Jesus vem lavar os pés de Pedro. Aí Pedro diz: não, Jesus, você não vai lavar os meus pés, porque Jesus é o mestre dele. Aí Jesus fala: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem como ter comunhão comigo. Então lava, Jesus, os pés, a cabeça e lava o meu corpo todo. Esse era Pedro, desse tipo. Assim que ele agia. Vacilava muito nos comentários dele com os colegas, discipulado, oscilava. Na hora da pressão, o que saía de Pedro era o conteúdo ruim dele. A oscilação, a inconstância, quando ele se via apertado, ele rateava. Mas Pedro se apresenta aqui agora como o apóstolo Pedro, pai da igreja, Simão Pedro. E ele se apresenta assim porque ele quer apresentar os dois aspectos da vida dele. Um do tempo antes de Jesus, do discipulado com Jesus, e um do tempo depois. Simão faz essa referência à vida de Pedro, né? Antes e depois de Jesus. O próprio Jesus Cristo, quando vai lá em João capítulo 21, no final, depois que Jesus ressuscita, está naquela fogueira lá, grelhando um peixe, ele vai ter uma conversa confrontadora e constrangedora com João. Ele chega para Pedro e diz: Simão, filho de João, tu me amas? Será que não foi forte para Pedro ouvir isso? Simão, poxa, tu me chamou de Pedro, agora tu está me chamando de Simão de novo? Isso tem um significado. Esse é o nome da vida dele antes de Jesus. E ele se apresenta assim aqui. E ao se apresentar assim, Pedro não esconde quem ele era. Ele não está escondendo o caráter dele, a vida dele, o inconstante. Mas ele não tenta recomeçar a vida dele esquecendo o passado. Ele não tenta, não, eu sou Pedro, Simão não existe mais, acabou, agora eu sou Pedro. Isso pode ser uma maneira didática dele agir, mas não tem como apagar o passado. Tem gente que quer uma nova identidade para apagar, para fugir de coisas ruins que viveu e que fez no passado. Mas Pedro se apresenta assim: eu sou Pedro, Simão, o vacilão, aquele que cortou a orelha do soldado, aquele que ficou falando para Jesus, que negou Jesus 3 vezes. Eu sou esse, mas eu sou Simão, Pedro, Cefas, que significa pedra, rocha, porque Jesus me transformou. Sou eu, esse sou eu, o discípulo, o apóstolo de Jesus. Cefas, Pedro, que significa firmeza, resistência, de inconstância para a firmeza. A caminhada de Pedro com Jesus mudou a vida dele, e ele não precisou esconder nada, ele não precisou fingir quem ele era. E é por isso que eu e você, meu amigo e meu irmão, aqui presente, eu digo: não esqueça do seu passado. Não esqueça, você nem tem essa capacidade, a não ser que sofra um trauma para isso, mas você não tem capacidade de esquecer o seu passado. Não precisa, não negue o seu passado, reconheça quem você foi. Vocês acham que era bom para Pedro ouvir, chamando ele de Simão? O nosso passado sem Cristo não é algo que nós devemos nos orgulhar, não é algo que a gente tem que ficar lembrando e contando as nossas historinhas, as nossas presepadas, nossas resenhas, com detalhes, lembrando: poxa, como era bom aquele tempo. Que tipo de mudança é essa? Eu tenho certeza que quando Jesus chamou Pedro de Simão, o coração dele começou a rachar ali, e por isso que na terceira vez Pedro chorou amargamente. Nós devemos olhar para o nosso passado e reconhecer o poder transformador de Jesus.
não ter medo dele, mas olhar o que Deus tem feito, fazendo e transformando no que Ele quer que a gente seja daqui para frente, sem medo de olhar para trás. Devemos nos alegrar e glorificar a Deus com a mudança que Ele faz em nós e em como Ele pode nos usar nos planos dEle para esse mundo. No nosso caso, a gente não recebe um novo nome. Talvez fosse até mais fácil, se a gente recebesse um novo nome, a gente poderia assimilar mais, não, eu não sou mais aquele cara, agora eu tenho que mudar. A gente mantém o nosso nome. Mas Deus nos dá uma nova identidade. Ele nos chama de filho. Ele nos acolhe na família dele. Nós temos uma nova identidade em Cristo Jesus. Essa mudança acontece no nosso caráter e deve continuar acontecendo. E essa mudança tem que ser clara para nós. Nós não precisamos esconder quem fomos. Até porque se nós temos algo para acertar com o nosso passado, de caráter, de problema com justiça, de acerto com outras pessoas, nós precisamos fazer. Essa nova identidade nossa assume responsabilidades e consequências do nosso passado e acerta as coisas pendentes. Deus nos dá uma nova identidade. Ele faz como o filho pródigo. Ele nos chama, Ele nos dá uma nova roupa e um novo anel, o anel da família de Cristo. Você e eu não podemos nos esquecer disso. Você que crê em Jesus, a sua vida não deve ser a mesma que 10 anos atrás, que 5 anos atrás, que 2 meses atrás. Hoje você deve ser melhor que ontem. Deve estar mudando. Não é uma porta, eu sempre falo, não é uma porta que te passa, é uma transformação total, vira um santão, cheio de regras e leis. Isso é hipocrisia. Mas é uma caminhada com Jesus, de transformação interior, para que o nosso exterior seja transformado, para que o que a gente faça seja profundo e verdadeiro a partir do que vem de dentro. Nós precisamos viver essa novidade de vida, viver em novidade de vida. Como diz uma música da banda Talã, o amor de Deus nos faz novo de novo a cada manhã, pela sua misericórdia. Mas talvez você ainda vive como um Simão, talvez você ainda vive como um inconstante, não sabe bem o que Deus quer para você, ora quer assumir um compromisso, ora foge do compromisso, ora Jesus eu te amo, ora eu não conheço Jesus. Mas eu te digo, com a autoridade das Escrituras, em João capítulo 6, 68, não tem para onde você fugir, é só em Cristo Jesus que você vai encontrar palavras de vida eterna. Qual é a sua identidade? Ela já foi transformada? Ela continua sendo transformada? Jesus Cristo muda a nossa identidade e Ele muda a nossa vida. Segunda verdade, nessa pequena introdução, nessa saudação, Jesus Cristo nos dá propósitos eternos. Simão Pedro, escravo e apóstolo. Depois de ele apresentar a identidade dele, quem ele era, quem ele é, ele apresenta agora o chamado dele, a vocação dele, o propósito dele a partir de Cristo Jesus. E ele faz essa associação incrível e contrastante de escravo e apóstolo. O escravo mostrando a sua humildade e submissão, e como apóstolo mostrando a sua autoridade e vocação e missão. E ele começa pela palavra escravo. Talvez na sua versão bíblica apareça servo aí, mas a tradução literal que é escravo. Essa tradução de servo no português foi uma maneira de suavizar o nosso contexto cultural de escravatura, né? Porque o que vem na nossa mente quando a gente fala escravo é um contexto de muita humilhação, de subjugação, de tortura, de ilegalidade ao máximo. Mas aqui o que ele está falando quando ele fala escravo é diferente o significado. Em sua grande maioria, no contexto romano, ser um escravo é diferente do que a gente tem em mente de escravo hoje. E você imagina que, dizem alguns historiadores, que tinha mais de 60 milhões de escravos no Império Romano. De escravos, fora os outros, fora o resto do pessoal. 60 milhões. São Paulo, a grande São Paulo, a região metropolitana tem o quê? 11, 12 milhões de pessoas? 15? É só São Paulo capital que é 13, né? A região metropolitana é 40. Obrigado. Não sabia. 40 milhões ali. Então tu pensa, toda aquela região, mais metade, só de escravos no Império. Escravo significa uma pessoa que foi comprada por aquele que se torna o seu senhor. Alguém amarrado a outro,
significa que a pessoa que é escrava está sujeita à vontade de outro, ao desejo de outro. O escravo existe para o seu senhor, para agradá-lo. É alguém que se rende à vontade dele. E Pedro se proclama como escravo, de livre, espontânea vontade. Evolutivamente, ele quer ser um escravo de Jesus. Eu sou escravo de Jesus, desejando agir como alguém que vive em total dependência para agir pelo desejo do meu Senhor, que Jesus quer que eu faça. O desejo dele, as atitudes dele estavam com o desejo do seu Senhor. E falar de atitude de um cristão é falar de santidade. Como estão as nossas atitudes em relação ao nosso Senhor? É pesado falar que nós somos escravos de Deus? É melhor chamar de filhinhos queridos, servos, soa mais brandamente. O termo bíblico usado em vários momentos é escravo, dependente da vontade do Senhor. Quer dizer que Ele vai nos torturar, a chibatada nas costas, porque Ele nos ama como um pai, nos acolhe, nos abraça, mas Ele sabe que se nós nos focarmos na vontade dEle, seremos mais felizes, cumpriremos os nossos propósitos e os dele. A sua identidade em Cristo, as verdades indicativas de quem você é, têm implicações imperativas para o que você deve fazer. Quem você é, quem você acredita ser, tem implicações para o que você faz. As verdades indicativas do texto, ele simplesmente diz: você é, agora tem implicações, imperativos, faça isso a partir do que você é. Implica em mudança de vida. E não quer dizer que nós nunca mais vamos errar, nunca mais vamos tropeçar, não vamos mais errar o alvo da vontade de Deus, que é pecado, que significa isso. Mas nós vamos descobrir essa vontade de Deus, buscando a revelação de Deus contida nas palavras de Jesus, a Bíblia, palavras que dão vida eterna, ânimo, cura, libertação. Uma pessoa convertida a Jesus uma pessoa não convertida a Jesus está presa ao pecado, é escravo do pecado, está amarrado a ele. Mas uma pessoa convertida a Jesus liberta dessa corrente do pecado e te coloca na corrente com ele. Agora você é meu escravo, faça a minha vontade, mas é um escravo livre. Uma pessoa escrava do pecado não consegue ter o desejo de Jesus. Ele só deseja fazer o que o seu mestre quer, o pecado, os desejos pecaminosos. Até as coisas boas que uma pessoa atrelada ao pecado, como o seu Senhor faz, é contaminada. As motivações são erradas, pecaminosas. Mas Jesus nos liberta disso. Pedro, quando se apresenta como escravo aqui, ele aplica isso a todos nós. Ele está se apresentando: eu, Simão Pedro, escravo e apóstolo. Ele aplica isso a todos nós. Na primeira carta dele, um pouquinho antes, no capítulo 2, o versículo 16, ele diz: pois vocês são livres e, no entanto, escravos de Deus. Olha a antítese aqui: é livres, mas escravos de Deus. Não usem da liberdade de vocês como desculpa para fazer o mal. Cristo te salvou e te deu vida para servir, para ser útil, fazendo a vontade do Pai, cumprindo os planos dele. Jesus tem planos e propósitos eternos, e você pode fazer parte disso pela nova vida que Ele te dá, um novo propósito. E é por isso que Pedro também apresenta o seu ofício agora, como apóstolo. Ele não apresenta apenas como escravo, mas apóstolo. Ou seja, há uma missão comum para todos nós, como servos de Deus, mas há missões específicas para cada um de nós, dentro da grande missão da igreja, como apóstolos e muitas outras funções diferentes. Mas o que é um apóstolo que Pedro se apresenta aqui? Convém explicar o que significa ser apóstolo. O significado da palavra apóstolo é aquele que é enviado, um mensageiro. Esse é o significado da palavra apóstolo. Pedro é um apóstolo de Jesus Cristo, um mensageiro de Jesus Cristo, e como um mensageiro enviado por Jesus Cristo para anunciar a mensagem de Jesus Cristo. Essa era a missão de Pedro. Olha que interessante, irmãos. O termo apóstolo é uma designação para os 13 de Jesus. Os 13, se lembra que eram 12, um traiu Jesus, se matou, depois os 11 fizeram uma eleição para escolher um que estava sempre com ele para ser o 12º novamente, e aí entra Matias, mas depois Jesus chama Paulo também. Então são os 13 apóstolos. São pessoas chamadas direta e fisicamente por Jesus.
testemunharam a ressurreição. Eles apresentam suas credenciais na Bíblia, reivindicando essa autoridade. Os apóstolos são coluna do ensino bíblico, doutrinário. Eles foram usados pelo Espírito Santo para registrar a revelação de Deus, que é a Bíblia. E eles tinham discípulos também, ensinavam outros. Mas os apóstolos não tinham sucessores. Eles tiveram discípulos e não sucessores. Olha que interessante, eu fiz uma pesquisa no Novo Testamento inteiro. Não passei versículo por versículo, mas eu usei a tecnologia e os softwares para isso. Esse termo, apóstolos, aparece 79 vezes no Novo Testamento. Apenas 4 vezes não se refere aos 12. E essas 4 vezes que não se refere aos 12, a tradução coloca enviado e mensageiro. Não coloca apóstolo. Sempre que aparece a palavra apóstolo, está se referindo aos 12 de Jesus. Ou 13. Todas as outras 75 vezes. Mas hoje em dia é cheio de apóstolo para cá, apóstolo para lá. Pessoas que reivindicam uma autoridade apostólica para trazer uma nova revelação que Jesus por acaso esqueceu, talvez, que o Espírito Santo não quis registrar, é especial para esse apóstolo. E não caiam nesse conto do vigário. Apóstolo com autoridade bíblica, somente os 13. Isso é diferente de profeta. Estou falando de apóstolo com autoridade bíblica, comissionado por Jesus direto e fisicamente, para trazer uma revelação do Espírito Santo e deixar registrada para toda a eternidade. É isso que significa aqui. Por isso, quando você ouvir esse termo, a gente tem que entender o que ele quer dizer. Apóstolo, aquele que é enviado. Se o sentido literal da palavra, ok, convém usar. Mas nesse sentido de autoridade bíblica, como aquele comissionado direto por Jesus, como um dos 12, isso não tem amparo bíblico para quem se autodenomina assim. Então é melhor nem usar esse termo nesse contexto, para não dar confusão, já que é tão usado de maneira errada. Chama de mensageiro, missionário. O que significa para nós essa autoridade de Pedro reivindicada aqui? Eu sou apóstolo. Ele está mostrando a sua autoridade. O que isso significa para mim hoje, 5 de setembro, vésperas do feriado da independência? Pedro sabia qual era a vocação dele, a missão dele. Você sabe qual é a sua? Você sabe qual é a sua vocação? Com que autoridade você cumpre a sua vocação, se você sabe qual é? Você se esforça para viver e cumprir como alguém chamado por Deus, comissionado por Ele, pelo Espírito dEle, para anunciar a revelação escrita dEle? Somos criados para glorificar a Deus. A nossa vida deve render glórias a Deus, atribuir valor a Ele. Glória é peso, é valor da reverência total do nome de Deus. E entre as diversas maneiras para se viver cumprindo a glória de Deus, a primordial, Deus nos ordenou para anunciarmos a sua mensagem. Anunciarmos a boa notícia de salvação em Cristo Jesus, o eterno Filho de Deus, que encarnou, viveu uma vida justa, sem pecado, morreu uma vida injusta com o pecado, pagando o preço que era meu e colocando para mim os méritos da vida justa dele, para que eu e você pudéssemos ter nova vida, novo propósito e novo significado. Essa é a nossa missão. Marcos capítulo 16, versículo 15 diz: vão ao mundo inteiro e preguem essa boa notícia a todas as pessoas. Essa é a missão geral da igreja. Há diferenças específicas também. Dentro da missão geral, há ofícios diferentes, papéis diferentes. Cada membro do corpo tem a sua função. Essa é a linguagem bíblica. Somos como um corpo, cada um com a sua função: mão, pé, órgãos, cabeça. É Cristo Jesus. E nós somos membros desse corpo, com funções diferentes, mas indo para o mesmo lugar, com a mesma missão. Você tem uma função, você tem uma missão no corpo de Cristo. Tem serventia. Você não deve apenas ir na igreja, mas ser igreja. Ser parte ativa no corpo de Cristo Jesus, servir a Ele. Há muito a ser feito aqui dentro. A gente precisa de muitas pessoas para trabalhar, para servir, para crescermos. Alguém que manja muito de tecnologia, que vai sempre andar com cabo HDMI reserva no bolso. Alguém que... Precisamos de mais pessoas aqui. Precisamos de mais... Deus precisa de nós lá fora também. Ele não nos chama para fazer um clubinho aqui e termos o nosso confraria. Ele nos chama para fazer diferença lá fora. Servir a Ele no corpo aqui dentro, mas no mundo, como o corpo dele lá fora. Por isso que Ele tem
Ele tem desejos, Ele tem planos para você no seu ofício, na sua função de mãe, de trabalhadora, de empreendedora, de empregada, de empregadora, de homem, de pai, de dono do lar, de marido, de empreendedor, de funcionário, de patrão. Deus tem uma missão para você em casa, na sua família. Deus tem uma missão para você no seu ofício, nos seus estudos, onde Ele te coloca. Além de você poder contribuir no corpo, servindo, tocando, fazendo recepção, limpando o salão. Obrigado aos irmãos que estiveram ontem aqui trabalhando, limpando janela, vidro, chão. Que tempo gostoso. E molhei tudo lá fora com o jato, foi bom. Deus tem missão para nós. Não ignore isso. Não ignore isso. Nosso Salvador Jesus muda a nossa vida e nos dá novo propósito para que possamos crescer nele. Talvez você tenha dúvidas, incerteza sobre como servir lá fora no mundo. O que tem a ver minha profissão? Eu sou açougueiro, corto carne. O que tem a ver com glorificar a Deus? Isso tem a ver. Esse papo, o tempo é pequeno hoje para a gente falar sobre isso, mas tem a ver. Tem a ver. Um exemplo disso, bem breve. Teve um homem com muito desejo de glorificar a Deus, servir. Um sapateiro perguntou para Martinho Lutero: Martinho Lutero, eu quero vender minha sapataria e ir para o seminário, estudar. Eu estou na dúvida, eu quero servir melhor a Deus. Como eu posso servir a Deus com a minha profissão? Martinho Lutero disse para ele: olha, faz o seguinte, faça um bom sapato, cobre um preço justo e você vai estar glorificando a Deus. Faça o melhor sapato, não seja logrador. Isso não tem a ver só com testemunho, mas o cara se realizar fazendo isso, sendo justo no mercado, não ser ganancioso, não ser oportunista. Eu falei que não é espaço suficiente para aqui, já estou me empolgando porque eu amo esse assunto. Deus tem planos e usa pessoas comuns. Ele faz o extraordinário a partir de pessoas comuns. Ele faz o sobrenatural a partir do natural. E aqui entra a nossa terceira verdade. Como entender isso? Como fazer? Confiando em Jesus, que nos capacita a amadurecer nele. A Bíblia diz aqui nesse texto: eu, Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta a vocês que compartilham da nossa preciosa fé, concedida por meio da justiça de Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Pedro não fala apenas de si essas palavras. Você pode pensar: não, essa é uma introdução dele, eu, Simão Pedro. Não, isso aplica a nós. Nós vimos que isso aqui, Jesus permitiu que ele escrevesse assim para que nós hoje, no século 21, 2021, tivéssemos esse registro para impactar nossas vidas. Repare na continuidade do versículo, depois que ele se apresenta: a vocês, estou escrevendo para vocês, para uma igreja que estava numa região ali geral, que estava sendo perseguida pela fé deles, com medo de morrer, com medo de: será que é isso mesmo que Deus quer para a gente? Nós estamos sofrendo aqui, o Império Romano está perseguindo a gente. E Pedro escreve para encorajar eles, que compartilham da nossa preciosa fé. Alguém tem a versão NVI aí? A NVI traduz assim: compartilham da nossa preciosa fé. Não, desculpa, essa é a NVT que eu li. Compartilham da nossa preciosa fé concedida pela justiça de Deus. Se você tiver com uma outra versão, você vai ver que a NVI traduz como: receberam conosco, a vocês que receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Quem tem a linguagem de hoje vai dizer: receberam uma fé tão preciosa quanto a nossa. Quem tem a revista Almeida, a Thompson atualizada, vai dizer: obtiveram, alcançaram fé igualmente preciosa. A King James também bota receberam. São traduções da Bíblia diferentes que vão mostrar algo interessante aqui. Duas observações nessas palavrinhas aqui. A primeira, essa palavrinha grega traduzida aqui por receberam ou concedida, ela é a mesma palavra usada no mundo grego para lançar sortes. Sorteio, receber por sorteio, no mesmo contexto. E essa palavra ela aparece somente 4 vezes no Novo Testamento inteiro. Aparece em Lucas, em João, em Atos e aqui em Pedro. E é sempre num contexto de alguém que recebeu alguma coisa sem mérito. Uma delas é por sorteio mesmo. Isso não significa, meus irmãos e amigos, que a nossa fé é uma loteria. Não é isso. Mas significa que é um dom, uma dádiva de Deus, um presente do Senhor para que possamos crescer nele.
É esse o sentido, a intenção de Pedro ao usar essa palavra específica, com uma conotação bem específica aqui. E mostrando que a fé que Pedro e os apóstolos receberam é a mesma que esses cristãos perseguidos estavam enfrentando perseguição, receberam. Nós não somos melhores, não recebemos algo maior do que vocês, meus irmãos que estão sofrendo aí. Os apóstolos não eram maiores na sua bênção para receber isso do que nós hoje aqui podendo receber isso. A fé bíblica não é a esperança brasileira de propaganda, que não desiste nunca, mas que troca de casa, de emprego, de casamento o tempo todo. A fé bíblica é uma entrega, confiança total em Deus, em seus atos salvadores, suas promessas para nós. É uma confiança em Deus que não pode ser produzida naturalmente por nós mesmos. Não é conquistada, não é barganhada com Deus, mas é operada em nós, para que nós então, por vontade própria, voluntariamente nos voltemos a Deus. Ele faz isso por meio da pregação da palavra, abrindo os nossos ouvidos. Por isso, ouça. Essa fé é compartilhada com os apóstolos. A Bíblia diz que ela é igualmente preciosa, como eu falei, de igual valor, é o mesmo tipo. O privilégio que tiveram os 13 ao serem comissionados e verem Jesus, os olhos deles verem o próprio Cristo, participarem dos milagres de Jesus, não lhes deu vantagem sobre a fé salvadora. Não é necessário ver o Senhor com olhos humanos para amá-lo e confiar nele. Pelo contrário, temos que ter muito mais fé humana para crer em algo que não vemos. 1 Pedro, na primeira carta dele, no capítulo 1, no versículo 8, ele escreve isso para essa mesma galera aqui que estava sendo perseguida. Ele diz: embora nunca o tenham visto, falando para eles que vocês nunca tinham visto Jesus, embora vocês nunca viram Jesus, vocês o amam, e ainda que não o vejam agora, creem nele e exultam com uma alegria indizível e gloriosa, a alegria da salvação. Uma fé que nos muda para buscarmos crescimento espiritual. E ela é concedida por Deus por meio da justiça de Cristo. A justiça que é feita em Jesus é aplicada ao ser humano. Ele pagou o preço, a minha pena. A justiça vem dele. Quem faz por merecer é ele. É impossível para nós nos esforçarmos para fazer por merecer a justiça, para receber alguma dádiva de Deus. Como diz Tito, abra aí sua Bíblia. Tito capítulo 3, versículo 5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo, conforme, de acordo com a misericórdia de Deus, Ele nos salvou. Nós apenas recebemos essa justiça pela fé e somos transformados para uma vida melhor que cumpre propósitos eternos, não apenas propósito terreno, não apenas uma casa que daqui 60 anos pode ter sido demolida, alguém vendeu um terreno. Nós estamos construindo algo maior, fazendo parte de algo que Deus está fazendo para a eternidade. Por que Ele faz isso? Versículo 2 nos ajuda um pouco a responder, para que possamos receber mais graça e paz, conforme crescemos no conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. É possível receber mais graça? Sim, o texto está falando que sim, crescer em graça e paz. E a graça, essa experiência de crescer em graça e paz, ela resulta de um encontro com Jesus, de você colocar sua fé nele, na vida, na morte e na ressurreição de Jesus. E cada um desses elementos tem aspectos importantes para nós: vida, morte e ressurreição. Graça e paz. Romanos capítulo 5, versículo 1 nos diz: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo nosso Senhor fez por nós. Fomos declarados justos. O juiz bateu o martelo, não revoga, pelo que Jesus fez para a eternidade. Se você crê nele que ele fez, se você abraçar isso, pela morte de Jesus Cristo podemos ser de uma vez por todas reconciliados com Deus. Pela fé tomamos posse desse imenso benefício
Graça e paz. Graça é a raiz, a paz é o fruto. A graça de Deus é a causa, a paz é a consequência. A graça é o favor de Deus a pecadores indignos, a simãos como nós. E a paz de Deus é a condição daqueles que foram reconciliados com Deus para Pedros, como nós que creem nele. Nosso Salvador Jesus muda a nossa vida, nos dá propósitos eternos para que possamos crescer e amadurecer com Ele. Não há nada de bom em nós, naturalmente, natureza. Não há nada de bom em nós capaz de chamar a atenção de Deus. Olha o que aquele meu filhinho fez. O ser humano é falido. Eu falei isso hoje de manhã para um cara aqui fora. O ser humano é falido. A gente não consegue por conta própria. Mas Deus nos ama e quer restaurar a nossa vida, o nosso relacionamento com Ele. Não quer nos deixar falidos emocionalmente, com crises emocionais, crises existenciais. Não quer nos deixar falidos socialmente, com relacionamentos superficiais. E não quer nos deixar falidos espiritualmente. Ele quer nos dar vida plena com Ele. Ele nos ensina que Ele pode nos dar vida. Uma nova vida, através da morte e ressurreição de Cristo Jesus. A justiça foi feita. Ele nos dá uma nova identidade. Não precisamos esquecer o nosso passado, e sim usá-lo para glorificar a Deus. Mostrar o poder de Deus que transforma. Sim, sou eu. Eu era Simão, sim. Eu fazia isso, era inconstante. Agora sou Pedro. De vez em quando eu tento agir como Simão. De vez em quando ele tenta crescer. Mas eu lembro que ele me fez Pedro agora. E isso não serve apenas para quem é adúltero, drogado, viciado, um alcoólatra, uma ex-prostituta. Que a gente pensa nessas grandes transformações sociais. Isso é muito importante e bonito. Mas Deus quer transformar um coração dominador. Um coração que quer estar no controle de tudo. E quando perde o controle de alguma coisa, se desespera, fica com medo. Deus quer controlar, quer transformar esse coração controlador e dominador. Ele quer controlar e transformar um coração ansioso, que não se aquieta, que tem crises, que sofre na saúde por causa da ansiedade, sofre nos relacionamentos, tem medo de tudo. Ele quer transformar para que você descanse nele. Jesus transforma corações arrogantes e orgulhosos, que nunca assumem os seus erros claramente, pedindo perdão pelo que fez, mas sempre vai terceirizar. A culpa foi, mas foi por causa daquilo. Mas aquele dia eu estava assim. Mas não, Jesus quer transformar esse coração. Ele quer transformar corações gananciosos, cobiçosos, que sempre querem ter mais, que nunca estão satisfeitos, querem ganhar, conquistar, comprar, acumular. Jesus transforma uma língua venenosa que fala mal dos outros, que diminui o outro para que você tente crescer. Jesus transforma muito mais do que eu posso imaginar. E tudo para a glória dele, para que eu e você possamos ser bem-aventurados, que significa feliz, pleno, realizado nele. Para que possamos crescer em salvação, em santidade, anunciando salvação em Cristo Jesus. Eu quero pedir para você agora, quero orar com você, por isso que nós temos falado. Eu quero orar e quero que você se concentre no que você ouviu. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Não nos deixe estar como somos. Obrigado porque nós podemos crer que o Senhor não nos deixa assim. Não quer ver crise em nossas vidas. Não quer ver inquietações no nosso coração. Quer nos dar paz. Mas a paz contigo só é possível depois que recebemos a graça. É graça que o Senhor nos dá para que possamos usufruir de paz. E eu quero que você ouça aqui hoje, meu amigo, meu irmão. Pode haver um grupo de pessoas aqui que talvez você faça parte. Pessoas que esquecem que Jesus te chamou, que Ele tem te dado um novo nome, que você já foi um Simão, mas que Ele te chamou para ser Pedro, firme e constante nele, uma nova identidade. Você insiste em agir como um Simão inconstante, que faz muitas promessas, mas vive a quebrá-las para si mesmo, para sua esposa, para os seus filhos, para os seus parentes. Para quem que você vive prometendo e quebrando? Para Deus.
Talvez você gostaria de viver como um Pedro, firme e constante. Mas às vezes você se esquece que Jesus te libertou, te tirou da escravidão do pecado e te fez servo dele, filho dele, para fazer a vontade dele e cumprir a missão dele. Jesus te convida hoje ao arrependimento, te chama pelo nome a se arrepender e voltar para ele, quebrar esse orgulho do seu coração e pedir perdão para ele. Deus, me ajuda a permanecer firme como Pedro, firme na rocha que é Cristo, e não como um inconstante Simão. Ele quer te lembrar que ele te deu um novo nome, uma nova identidade, um novo propósito de vida. E você pode usufruir de paz com Deus, de alegria em todos os seus relacionamentos, na sua família, com seus filhos, com o próprio Criador. Clame a Deus reconhecendo que o Simão insiste em agir, mas crê e louve, porque pela força dele você pode ser Pedro, Cefas, rocha. Não fuja do seu passado, não ignore o que aconteceu e o que tem acontecido, mas reconheça a bondosa mão de Deus sobre você, te oferecendo um novo presente e um futuro glorioso com Ele. Talvez então você se encaixe em um segundo grupo que nunca tenha se dado conta que Deus te chama para ter um novo nome, uma nova identidade. Mas Jesus Cristo te estende hoje a oportunidade e o convite: arrependa-se e creia em mim. Arrependa-se da sua vida de Simão, de inconstâncias, de guerra interior, de conflitos no lar, de conflitos nos relacionamentos, de conflitos internos, de conflitos com Deus. Talvez você tenha tentado ser justo aos seus próprios olhos, fazer tudo certinho, e isso te impede de ter paz com Deus, porque você não consegue. Jesus disse que não há ninguém que seja bom, apenas Ele. Nós precisamos confiar na bondade dEle, na vida digna dEle que Ele oferece a nós. Creia nisso e receba a paz que Cristo oferece por meio da sua justiça realizada na cruz. Entregue-se a Ele. Ele quer te libertar do medo, da insegurança, da inconstância que você hesita em reconhecer e assumir que tem aí dentro do seu coração. Oh, quanta graça e riqueza encontra em Deus aquele que reconhece que é pobre espiritualmente. Mateus 5,2 diz: bem-aventurados, felizes os pobres de espírito. São felizes porque eles encontram em Deus a riqueza, a paz. Jesus Cristo, nosso Salvador, nos dá nova vida, nos dá propósitos eternos para que possamos crescer e amadurecer nele. Não finja que não é ou nunca foi um Simão, mas aceite o convite de Jesus para ser Pedro, Cefas, rocha. Teu passado, teus erros, o que fizeram com você na sua vida, você foi injustiçado, mas as injustiças que você também cometeu com outros, isso não pode impedir o que Deus quer fazer com você. Não deixe seu passado, suas dores e feridas impedirem o que Deus tem para você. Viva um novo com Jesus. Assuma um compromisso de fé na palavra dele. Jesus venceu para te dar vida. Quero chamar o grupo para a gente cantar a última canção aqui. E essa canção é uma canção alegre, meus irmãos. É uma canção de alegria, que ela fala da redenção que nós encontramos em Jesus. Porque o passado não pode nos acusar, porque já foi pago. E nós podemos andar em novidade de vida. Creia nisso. Cante isso. Nós não vamos ter a projeção da letra, mas você pode prestar atenção e ouvir essa canção.